Apenas iniciando um gancho sobre o parecer da CCJ a um projeto de lei. Eu quero dizer o seguinte: mesmo que a vontade do vereador seja pelo voto contrário ou favorável, o que tem que se levar em conta sempre é a posição jurídica da matéria. Portanto, parabenizo a CCJ pelo seu parecer contrário à matéria, embora os vereadores não concordem com o parecer contrário, mas eles têm tido a prudência de colocar o que o jurídico recomenda. E continuando sobre o tema jurídico, apenas para relembrar que em 2013, graças a uma ação de irresponsabilidade, de dolo ao erário público, de má-fé de servidores desta casa, dentre eles um servidor da área jurídica, fizeram com que o município de Cascavel, ao longo dos anos, vai amargar um prejuízo enorme e, como consequência, as ações que o município precisa tomar, seja quem for o prefeito, os funcionários que já tiveram um aumento inferior ao ano passado, em consequência da receita que não acompanha a demanda. Por quê? À época, dentre as matérias que se alegava terem sido aprovadas de forma irregular, constava também o projeto de lei do Executivo que adequava a planta genérica de valores, aproximando o valor de mercado ao mínimo do valor que está hoje inscrito no carnê de cada cidadão, de imóvel de cada cidadão, como valor venal. Se não, vejamos, na época eu já dava como exemplo e vou repetir, muitos terrenos no centro da cidade, nos bairros centrais, com valor venal muito, mas muito defasado em relação ao valor de mercado. O que se estava procurando na época? Corrigir ao longo dos 10 anos a planta genérica de valores, trazendo próxima ao valor do mercado. É lógico que, no decorrer dos 10 anos, o valor do mercado também ia se distanciar um pouco mais. Mas, pelo menos naquele instante, o município estava colocando um parâmetro no sentido de que, a exemplo de outras cidades do Paraná, tivéssemos uma arrecadação de IPTU compatível com as necessidades de caixa da prefeitura. Aí, um funcionário da casa, irresponsavelmente, questiona a sessão, invocando que teria sido, ou melhor, dizendo que teria sido invocado o inciso 11 do artigo 20 da lei orgânica, do regimento interno da casa, e que não foi cumprido os prazos, que não foram cumpridos os prazos legais para se terem aquelas sessões. Entregou ao procurador jurídico que, ao seu modo, advogou, não defendendo a Casa de Leis e a sua legitimidade, mas sim dando margem a dúvidas à justiça, ao judiciário. Portanto, eu quero fazer referência aqui ao que o presidente da Casa, na abertura da sessão de hoje, colocou sobre o servidor Mário Galavotti, e dizer que,
eu vou me ater apenas à lei do IPTU, que foram várias que tiveram questionamentos sobre a legalidade, porque não houve, segundo a matéria, não houve a comprovação de que se obedeceram os prazos legais de convocação extraordinária e sim se invocou o tal do artigo 11, que na realidade não consta no regimento interno que foi aprovado pela Casa. Peço uma parte, então, vereador. Pois não. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar o vice-presidente, senhor Luiz Frare, vereador, que está aqui falando na plenária, na tribuna. Dizer, vereador Frare, que cada vez eu me orgulho mais de Vossa Excelência, que eu me recordo que na época Vossa Excelência acolheu esse servidor no seu gabinete, sabendo que realmente eram infundadas as denúncias, e está aprovado agora pelo Ministério Público quando da sentença. Eu recordava o que eu falava na época, que o tempo diria e o tempo faria justiça quanto à situação daquele servidor. Está aí agora a justiça feita e parabenizá-lo então por ter acolhido esse servidor com grande capacidade, onde pode trazer grandes benefícios para essa Casa de Leis. Na época foi bombardeado aí pela imprensa, bombardeado por toda a sociedade em função de uma coisa que ele não tinha feito. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela atitude e pela fala e dizer que... Só para concluir, vereador. Só para concluir. Dizer que esse servidor ainda muito de bom trará para essa Casa de Leis. Parabéns pela fala. Obrigado. Apenas para complementar, num determinado momento, a mesa diretora convidou a mesa diretora, os outros 4, vice-presidente, primeiro vice, segundo vice, secretário, segundo secretário, convidaram o presidente da época no sentido de fazer um apelo para o retorno do Mário Galavotti à função que ele exercia tão bem e continua exercendo na técnica legislativa. Pois bem, dos 4 vereadores na sala na sala do secretário Gugu Bueno, ele nos cortou quando o 4º vereador ia pedir para que voltasse. A alegação: enquanto não houver um fato novo, ele não volta. Portanto, Mário, seja bem-vindo. Depois de 3 anos e 2 meses, você retornou. Se era o desejo do ex-presidente, assim sendo, você voltaria neste momento, um mês atrás, porque realmente foi dado, foi colocado às claras aquilo que realmente e efetivamente aconteceu, e não aquilo que supostamente teria acontecido. Parabéns, Mário, pela tua lisura, pelo teu comportamento e pela capacidade que você tem de administrar como ninguém a técnica legislativa desta Casa. Cumprimentá-lo, vereador Luiz Frare e demais companheiros também, apenas também para reiterar sua fala. Foi uma cena bastante diferenciada do que aconteceu até agora. Mas ele já foi prejudicado em vários sentidos, tanto técnico, na sua carreira, financeiramente e assim por diante, mas deixar apenas expresso também que o Mário sempre foi, não dito por nós, legisladores desse momento, mas historicamente por todos os vereadores que sempre passaram por aqui, sempre foi um funcionário, sempre foi um técnico legislativo, um diretor legislativo de alto grau e sempre fez um trabalho excelente para casa. Então, apenas reiterando e também concordando com a sua fala. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. E a prova disso é o seguinte: constantemente, quando ele trabalhou conosco no nosso gabinete, ele era convidado a ministrar curso pelo Brasil afora. Por quê? Porque entendem lá fora, provavelmente dentro, às vezes a gente não tem o mérito que merece, mas lá fora é reconhecido como tal. Então, parabéns, Mário, pela sua, não é pela sua inocência, mas pela... Mais um minuto.
Parabéns pela sua conduta, parabéns pelo seu trabalho e continue sendo o profissional que você realmente é. Obrigado.